Exercício 18. O campo magnético no centro de uma espira de diâmetro 1 cm vale 2,5 militesla. Qual é a corrente da espira? Item B. Um fio muito longo, reto, conduz a mesma corrente que a espira no item A. A que distância do fio o campo magnético é de 2,5 militesla, o mesmo colocado antes. Bem, para a gente resolver o item A, basicamente o que a gente precisa fazer é calcular o campo magnético de uma espira circular, né? Então, a ideia é... Bem, nós temos aqui uma espira circular. Eu quero calcular o campo magnético no centro dela. Então, eu digo, por exemplo, que está passando sobre essa espira uma corrente I desse jeito, e cada pedacinho dl dessa espira, cada pedacinho dl gera no centro da espira, aqui está o vetor R, que é o vetor posição do centro da espira com relação ao movimento. Gera por Biot-Savart um campo dB igual a μ0I sobre 4π dl vetor R sobre R ao quadrado. Certo? Agora, na espira circular tem uma situação em particular. A gente vê que para todos os dLs, o vetor R é perpendicular a dl. Então, como dl é perpendicular ao vetor R, no caso, o vetor ou o versor, tanto faz, eles têm a mesma direção, né? O versor está na mesma direção que o vetor R, só que ele tem módulo 1. Então, como eles são perpendiculares, então o produto vetorial entre eles vira o produto do módulo dos dois. Bom, de cara, só para a gente saber qual é o sentido do campo gerado na corrente que eu desenhei aqui na espira, por Biot-Savart, o produto vetorial vai me dar um campo magnético perpendicular ao papel para dentro dele. Então, meu dB vai estar para dentro do papel, certo? Bom, o nosso problema agora é calcular o módulo. O módulo do campo fica dB igual a μ0I sobre 4π dl sobre R ao quadrado. Certo? Bom, mas o meu R é a distância entre o dl e o centro. E para todos os dLs, meu R é o mesmo, é o raio da espira. Certo? Então, quando eu for calcular então, o campo magnético total, vai me dar, na verdade, μ0I sobre 4π, a soma sobre 4π R ao quadrado, né? Ele não entra na integral, a soma só de dl. Onde dl, na verdade, é o comprimento de cada pedaço da espira, e a soma de dl vai me dar o comprimento total da espira. Então, consequentemente, o meu campo fica μ0I sobre 4π R ao quadrado vezes 2πr. Então, meu campo total, gerado pela espira no centro dela, é μ0I sobre 2r. Bom, quem é o meu R? Meu R é o raio. O diâmetro é 1 cm, o raio é meio centímetro. O campo a gente conhece, o que a gente precisa é a corrente. Então, minha corrente, na verdade, ela é B vezes 2R dividido por μ0. Certo? Bom, fazendo essa conta, o I fica 2,5 militesla, né? 2,5 vezes 10 a menos 3, vezes 2, vezes o raio, que é meio centímetro, isso é meio vezes 10 a menos 2, isso tudo dividido por 4π vezes 10 a menos 7. Tá? Bom, isso fica então, meio vezes 2 dá 1, então fica 2,5 em cima e 4π embaixo, vezes
10 a menos 3, 10 a menos 2 dá 10 a menos 5, com 10 a 7, que é, ou dividido por 10 a menos 7, isso dá 10 a 2. Certo? 2,5 por 4π dá aproximadamente 0,20, então vezes 10 a 2, isso dá 20 amperes. 20 amperes, então, é a corrente que passa pela espira para gerar um campo de 2,5 militesla no centro dela. Bom, e o item B? Item B, o que ele quer é saber qual é a distância de um fio infinito para que o campo seja o mesmo gerado por uma corrente de 20 amperes. Então, o que a gente faz basicamente é pegar o nosso fio e um ponto qualquer a uma distância x. Então, eu quero saber o campo nesse ponto. Faço passar a corrente que a gente quer no fio. Aí, qual é a ideia? Pegar cada dlzinho desse fio e, a partir daí, nós temos o vetor posição do ponto que a gente quer calcular o campo para cada dl. Para efeito só de vocês saberem, se eu desenhar a corrente neste sentido, o nosso campo magnético, então, por Biot-Savart, o dl vetor R, certo, vai estar neste ponto para fora do papel, então meu dB vai estar nesse sentido. Todos os dLs vão gerar campo na mesma direção, no mesmo sentido, perpendicular ao papel e para fora. E o ângulo entre dl e R eu chamo de θ. A distância entre o ponto, entre as cargas, né, que estão em movimento, que eu escolhi no pedaço de fio dl, e o ponto pelo qual eu tenho a distância perpendicular, que eu chamei de x, é na verdade o L, já que o dl é um tamanho que é a variação de L. Certo? Então, para calcular esse campo para o Biot-Savart, nós vamos pegar o nosso dB e vou dar μ0i sobre 4π dl vetor versor R sobre R ao quadrado. E eu sei que o produto vetorial entre dl e R, nesse caso, vai me dar dl R vezes o seno do ângulo entre os dois. Eu já tenho a direção sentido do campo, meu problema é calcular o módulo. Então, o módulo do meu campo dB vai ser μ0i sobre 4π vezes dl sobre R ao quadrado vezes o seno de θ. Agora, quem é o seno de θ? O seno de θ é x sobre R, né? Na verdade, que é essa distância aqui, o meu R. Aqui é o meu vetor R, essa distância aqui é o meu R. Então, o seno de θ é x sobre R. Então, a gente repete μ0i sobre 4π dl sobre R ao quadrado vezes x sobre R. Ok? Mas o nosso R é, na verdade, a raiz de x ao quadrado mais L ao quadrado. Dessa forma, o meu dB fica μ0i sobre 4π vezes x dl sobre x ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado elevado a 3/2. Bem, como o campo tem a mesma direção e sentido para todos os dLs, essa soma é uma soma escalar, né, da intensidade do campo. Então, meu campo total, então, vai ser calculado da seguinte forma: μ0i sobre 4π, certo? Vezes x, vezes a soma de dl sobre x ao quadrado mais L ao quadrado elevado a 3/2.
Bem, limite de integração. O L vai ser zero na direção perpendicular do eixo x. Essa aqui é a posição L0. Então, se L é a posição 0, ele é negativo para um lado e positivo para o outro. Como o fio é infinito, então o limite de integração vai ser de menos infinito a mais infinito. A primitiva dessa integral é m0i sobre 4π vezes x. Isso no caso, L sobre x ao quadrado, a raiz de x ao quadrado mais L ao quadrado. Isso de menos infinito a mais infinito. Muito bem. Bom, então, o x quadrado com x corta, fica só um x embaixo, certo? O limite dessa expressão tendendo a infinito vai me dar o L muito maior que x, o x tende a zero, eu vou ter L sobre L, vai dar 1. Agora, o menos infinito em cima fica negativo, então menos 1. 1 menos menos 1 dá 2. Desse jeito, o meu campo fica m0i, certo? Sobre o 2, claro, que vai sobrar dessa expressão, corta com 4. Então, m0i sobre 2πx. Bom, o que a gente quer no problema é qual é a distância x para o campo de 2,5 Tesla. Então, x vai ser m0i sobre 2πb. Isso é 4π vezes 10 a menos 7, vezes 20 amperes, que é a proposta, que é a corrente do item anterior, dividido por 2π vezes 2,5 vezes 10 a menos 3. O 2π corta com 4π, sobra 2 em cima, 2 vezes 20, 40, então fica 40 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 7, dividido por menos 3, menos 4. Certo? Bom, 40 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 4 vai me dar 16 vezes 10 a menos 4, isso é 1,6 milímetros. O interessante desse exercício é mostrar exatamente a comparação da intensidade do campo quando eu faço passar 20 amperes por uma espira circular e 20 amperes por um fio infinito. Numa espira circular, ele gera um campo no centro de 2,5 militesla a uma distância de meio centímetro, certo? E no caso do fio infinito, para gerar o mesmo campo, eu preciso de uma distância bem menor, 1,5 milímetro. Então, é claro que, mesmo que o fio sendo infinito, a contribuição de cada dl na espira sobre um campo no centro é maior do que no fio que é infinito. Então, a gente consegue campos mais intensos numa espira do que num fio reto, mesmo que ele seja infinito. É isso.